Começa na madrugada de hoje, na madrugada de hoje mesmo, você não ouviu errado não, o julgamento dos acusados pelos atos de 8 de janeiro, né? Aquela situação lamentável que nós assistimos, acompanhamos, noticiamos, já comentamos várias vezes aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, aquela invasão que tivemos às sedes dos poderes em Brasília por um inconformismo com o resultado das eleições, com a posse, né, dos novos integrantes aí dos governos e também do parlamento. Afinal de contas, é preciso julgar cada um desses envolvidos. Eles precisam ter o rigor da lei aplicado a cada um deles. Mas tem algumas coisas interessantes para a gente chamar a atenção nesse julgamento. Por que ele começa de madrugada primeiro? Porque exatamente à meia-noite, né, de hoje, 0 hora de terça-feira, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal já vai começar a computar os votos dos ministros. O primeiro a votar é o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso no Supremo, depois do pedido da Procuradoria da República. Os primeiros acusados, né, são mais de 1.000 acusados aí por essa invasão, eles começam então a ser julgados. Se nenhum ministro pedir uma mudança do curso, pedir algo excepcional, votar de forma excepcional nesse julgamento, nós vamos ter efetivamente nas próximas horas as primeiras condenações desse episódio da nossa história. E a partir daí vai se abrir o caminho para os julgamentos dos demais. Então, esse primeiro julgamento ele é importante, porque há até uma dúvida técnica, né, sobre o Supremo Tribunal Federal ser o local adequado para esse julgamento, uma vez que não teve julgamento em instâncias inferiores ainda. Essas pessoas, né, criminosos, vamos dizer assim, que invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e depredaram patrimônio público, fizeram aquelas cenas lamentáveis, destruíram obras de arte, eles não têm foro por prerrogativa de função, né? São pessoas aí do povo, são cidadãos que invadiram então a sede dos poderes e lá cometeram atos de vandalismo, né, que são previstos de, claro, punição pela nossa legislação. Agora, começar esse julgamento no Supremo Tribunal Federal está certo? O próprio Supremo é que vai decidir isso, né, nessa primeira análise que vai acontecer. Uma vez que o foro no nosso ordenamento jurídico é para a função que o cidadão ocupa. Porque por isso que tecnicamente é errado você falar o sujeito tem foro privilegiado. Não, ele tem foro por prerrogativa da função que exerce. Mas o regimento interno do próprio Supremo admite algumas excepcionalidades, como nesse caso específico, os ministros vão... nunca tivemos uma invasão ao Supremo, não tem parâmetro, então os ministros vão decidir, isso vai ficar sendo então colocado. O mais importante nesse caso aqui, agora não é apenas uma análise jurídica, né? É a qualidade do voto, não a quantidade. Porque é claro que todo mundo que estava envolvido lá tem que ser punido de alguma forma, seja pelo Supremo, pela primeira, segunda, terceira instância. O que foi feito ali não é correto. Tem muitos crimes ali sendo investigados. Agora, o principal é pegar aqueles que participaram de forma mais ativa, aqueles em que há vídeos, né? O sujeito que pega lá um objeto histórico, uma relíquia, e simplesmente por um inconformismo idiota e arremessa aquilo contra o chão, contra a parede, contra seja lá o que for, essa pena precisa ser muito bem individualizada e muito bem colocada, né? Para que isso sirva até mesmo de exemplo. A gente fala tantas vezes disso aqui, nos crimes tem o efeito, claro, da punição, mas tem o caráter pedagógico da pena, que é você mostrar para a sociedade, olha, quem se aventurar a fazer algo dessa natureza vai sofrer a sanção da lei. Então é muito importante que a gente tenha a punição, né, desses criminosos que não são democratas, que tentaram na força reverter uma decisão soberana do povo. E na democracia é assim que funciona. A maioria vence. Quem perdeu, enrola a bandeira, guarda em casa e aí vai seguir cobrando, criticando, fazendo o seu exercício. O que não dá é pra gente conviver com esse tipo de gente e achar que o que eles fizeram foi de menor potencial ofensivo, porque não foi. Foi um atentado contra a democracia brasileira. Então tem todos esses aspectos sendo colocados. É claro que tem muita gente para ser julgada ainda, mas mais importante do que uma quantidade, nesse caso, seria a qualidade
de cada uma das punições aplicadas pela justiça brasileira. Então, não é fechar os olhos, não é tapar o sol com a peneira, é apenas colocar aqui a discussão no ponto certo e nos limites certos. Porque também uma pena muito exagerada, algo que possa fugir do comum, colocando também o nome de pessoas que não tiveram uma participação ativa. Quem entrou no Congresso Nacional tem uma responsabilidade. Quem quebrou uma cadeira tem outra responsabilidade. Quem quebrou 3 cadeiras tem mais responsabilidade. Quem quebrou um objeto histórico e acabou com esse objeto histórico tem mais responsabilidade ainda. Quem foi o organizador dessa ação criminosa tem uma responsabilidade adicional. Então esses pesos têm que ser dados. O que me preocupa um pouco é a quantidade. Será que o Supremo tem estrutura para fazer essa individualização total? Porque um passo errado agora vai ser um argumento para ser utilizado justamente na tese do coitadismo. E ali, vamos combinar, né? Coitado não tem nem de um lado nem do outro do balcão.